Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada. E voltei para minha nota como eu volto para você. Vou contar com a minha nota como eu gosto de você. A quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma. Fica numa nota só. Fala, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o professor Fernando, professor de Geografia da Escola Municipal Marechal Alcides Etchegóin, e estamos aí mais uma vez trabalhando nosso material de complementação escolar. Nossa semana que vai do dia 10 de agosto até o dia 14 de agosto, e a nossa parte, a parte de geografia, está na página 6 e 7 do nosso material. E a gente começou com os versos de uma canção muito importante na música popular brasileira, Samba de uma Nota Só, composta por Tom Jobim e por Newton Mendonça. Uma canção muito importante, muito conhecida, de uma riqueza muito grande. E, e essa canção tem como pano de fundo o samba. O samba, que é um ritmo musical, um elemento musical que muito difundido no Rio de Janeiro, muito difundido na nossa cultura. Nossa cultura está muito ligada ao samba e, e a música como elemento cultural ela é muito importante. Ela nos remete ao nosso passado. Ela traz à nossa memória o nosso passado, né? A nossa cultura, a nossa origem, a nossa identidade. E quando nós falamos do samba, nós falamos da nossa identidade africana. Nós estamos falando da nossa origem africana, né? Os povos africanos eles vieram para cá, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para poder trabalhar, né, forçadamente. É, Vieram em navios negreiros, eram capturados lá no seu continente e vinham para cá para poder trabalhar. E mesmo assim, com tanto sofrimento, com tanta passando por tantos problemas, né? Nessa fase tão vergonhosa da nossa história, esse povo construiu muita coisa aqui e deixou um legado, deixou uma história, deixou a sua cultura. E a gente vê que o samba ele se origina no batuque, né? A gente tem aqui no nossa parte aqui, do nossa página 6 esse trecho aqui. A palavra samba remete propriamente à diversão e à festa, porém com o tempo passou a significar a batalha entre especialistas no gênero, a batalha entre quem improvisava melhor, os versos na roda de samba. O samba é considerado por muitos como um gênero musical tipicamente brasileiro. Sua origem nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país. Originou-se nos antigos batuques trazidos pelos povos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Estes batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam uma comunicação por meio da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Então, ela tem sua origem lá na África, através dos batuques, muito ligados à dança, à religião. E aqui no Brasil sofre uma mutação, sofre essa mudança, trazendo elementos de outras culturas, transformando-se no samba que a gente conhece, né? Uma cultura riquíssima. Né? A nossa cultura brasileira ela é riquíssima exatamente por isso, porque a gente consegue trazer elementos de vários povos. O Brasil, no seu processo de construção cultural, o Brasil ele traz vários elementos e possuímos uma cultura riquíssima, uma cultura baseada na diversidade. Então, se vivemos num país tão diversificado culturalmente, a gente não consegue imaginar por que existe tanto preconceito, né? Porque a beleza da nossa cultura está exatamente na diversidade, na mistura, né? Então, assim, a gente passa a refletir, gente, que nos dias de hoje é impossível a gente imaginar que ainda exista preconceito, né? Preconceito é uma coisa que não deveria existir nunca, nunca. E para quem vê a nossa história, para quem analisa a nossa cultura e vê como ela é bela, como ela é bonita, como ela é rica,
a gente não consegue imaginar que existam pessoas ainda com essa mentalidade. Então, vamos aqui falar sobre a nossa atividade. A gente tem aqui essa parte aqui, relembrando. Os ritmos do batuque, aos poucos, foram incorporando elementos de outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro do século XIX. Ou seja, o batuque chegou da África e quando chegou aqui, ele se misturou a outros elementos. Ele se misturou a elementos indígenas, ele se misturou a elementos europeus, e aquele batuque africano, quando chegou aqui, se transformou no que a gente conhece hoje como o samba. Reflita sobre a história do samba e identifique de que forma a África está presente em nossa música, cultura e traços físicos. Então, se hoje nós temos um traço físico, muito se deve também à África. A nossa música ela é muito influenciada pela música africana. A nossa cultura é extremamente influenciada pela cultura africana. Quando a gente fala da vestimenta, quando a gente fala na culinária, quando a gente fala nas danças, quando a gente fala na música, quando a gente fala em alguns elementos linguísticos, temos uma influência muito grande da África na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa cultura. Então, com as suas palavras, indique uma causa e uma consequência desse processo. Né? Os africanos vieram para cá como? Eles vieram porque queriam? Eles vieram voluntariamente? Não, né? Eles eram presos, trazidos em navios negreiros e escravizados aqui. Então, como é que isso iniciou? E a consequência disso tudo, esse povo forte, ele deixou um legado, deixou sua cultura? Então a gente vai colocar com as nossas palavras como que a cultura africana está presente no nosso dia a dia. Como tudo começou e que consequência deixou para nós nos dias de hoje. Ok? E aqui a gente segue a nossa atividade. A gente tem aqui o Núcleo de Geotecnologia da UERJ, criou um foliômetro. Né? Ele fez um mapa onde mostra onde tem mais blocos, né? Quais blocos ocorreram próximos. Ele tem aqui um mapa onde ele mostra a concentração dos blocos de rua no Rio de Janeiro, né? Onde eles estão posicionados no Rio de Janeiro. E aqui essa atividadezinha pede para que vocês coloquem no caderno quais blocos ou festas carnavalescas ocorreram próximas do seu bairro. Você vai colocar quais blocos ocorreram próximo do seu bairro. E anotar o nome desse bloco, o nome dessa festa carnavalesca no seu caderno. Lembrando, gente, que o carnaval ele tem uma influência muito grande da cultura africana. Né? Elementos, como eu falei, no samba, na festa, ele traz elementos europeus, né? Ele traz elementos europeus que depois vão se misturar com esses elementos africanos, transformando a nossa festa tão diversificada e tão rica. E essa atividade aqui, ela está pedindo para a gente colocar no papel um bloco que esteja próximo do nosso bairro, colocar o nome desse bloco que houve próximo do nosso bairro. Okay? E a gente tem agora aqui, na página 7, a gente tem uma outra atividade. Né? A gente está falando de direitos humanos versus o cyberbullying. Aqui a gente muda um pouco de assunto. E a gente fala aqui, está aqui na nossa atividade. Nas atividades do mês de junho, dentre outros assuntos, estudamos os organismos internacionais na defesa dos direitos humanos e na mediação de conflitos. Essa semana vamos falar sobre direitos humanos e a prática do cyberbullying. O bullying, na verdade, o cyberbullying é quando você se utiliza do espaço virtual para praticar o bullying, né? Para poder hostilizar uma pessoa, para poder maltratar alguém. Né? Então a gente tem aqui um quadrinho aqui com Declaração dos Direitos Humanos, né? A gente pode ler. E aqui outro quadrinho que a gente está escrito aqui, Dicas de Boas Práticas, né? Entender o contexto, aceitar discordâncias, se colocar no lugar do outro, evitar brigas, não gritar, não alimentar mensagens negativas. A gente vive numa época de fake news, uma época tão complicada, onde as mentiras são propagadas tão facilmente, onde a gente mente tanto a respeito das outras pessoas sem medir as consequências. Quando a gente pratica essa lista aqui das boas práticas, né? Quando a gente coloca em prática isso,
se colocar no lugar do outro, aceitar a diferença, a gente, quando faz isso, gente, a gente alimenta coisas boas. Nós alimentamos coisas boas e criamos no outro, criamos no próximo a empatia, o amor, e fazemos com que essa pessoa que está do outro lado possa viver uma vida melhor. Você não tem noção de que uma palavra boa como uma palavra boa é capaz de modificar uma vida, né? Da mesma forma que uma palavra negativa é capaz de destruir muitas vidas. Então, da mesma forma que existe o bullying na escola, existe o bullying no trabalho, em qualquer outro ambiente, existe também o bullying virtual. Então está aqui para refletir. Você já passou por algum tipo de cyberbullying? Alguém já fez isso com você na internet, no Facebook, WhatsApp? E com suas palavras, diga o motivo pelo qual podemos afirmar que o cyberbullying vai contra os direitos humanos. A gente tem aqui a Declaração dos Direitos Humanos, né? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então será que é digno eu falar mal de alguém? Será que é digno eu fazer bullying com alguém? Então, para responder essa questão, você vai ter que ler os dois artigos da Declaração dos Direitos Humanos apresentados acima. Então, a gente vai ler esse quadradinho aqui para poder responder essas duas perguntinhas aqui. Ok, galera? Muito obrigado a todos. Espero poder ter ajudado. Espero que todos estejam bem e que muito em breve a gente possa estar nos encontrando e exercendo as nossas atividades. Muito obrigado a todos e até a próxima.